Shalom, shalom, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos reunidos no nosso vídeo Torá Viva. Quero conversar com vocês hoje aqui um ensino muito interessante, um ensino perfeito e eu acredito que poucos sabem, né, do que está para ocorrer agora, dia 26 de abril, segunda-feira, no nosso calendário, segundo o calendário judaico, o calendário do dia 14 de Iyar, né? Estava conversando com algumas pessoas ainda hoje, ensinando, muitas pessoas interessadas e perguntando, professor, a gente queria saber um pouco mais da cultura judaica, da tradição da palavra de Deus, das escrituras. Então nós vamos aprender hoje algo que eu acredito que poucos de vocês sabem, e os que sabem tenho certeza que já estão se preparando para poder fazer essa obra ao Deus de Israel, ao seu Filho Jesus, adorando e servindo em espírito e em verdade. E o interessante é sobre a festa chamada Pesach Sheni. Vocês já ouviram falar do que é Pesach Sheni? Pesach Sheni significa nada mais nada menos do que a segunda Páscoa. E alguns perguntam, mas isso está escrito na palavra de Deus, está nas escrituras, falando sobre uma segunda Páscoa? Existe segunda Páscoa? Aí existe. Realmente existe. Se você tem a sua Bíblia aí, você vai pegar agora a sua Bíblia e vai comigo lá no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 9. Você vai ler comigo, tá bom? Do versículo 6 em diante, uma passagem da palavra de Deus referente sobre o que é a Pêssach, a segunda Páscoa. E por que segunda Páscoa? Simples, porque aqueles que não puderam comemorar a primeira Páscoa, ou até mesmo aqueles que não tiveram tempo, ou não conhecia e não comemoraram e nem celebraram a primeira Páscoa, Deus te dá a segunda chance. Ele te dá a segunda oportunidade de celebrar a Pêssach, a Páscoa, em memória dele. Alguns podem dizer, mas professor, por que devemos celebrar a Pêssach? Simples. Simples. Sabemos que a Pêssach, a palavra Pêssach, passagem, lembra-se quando o Criador passa sobre a terra do Egito, trazendo uma libertação. E quando falamos de libertação, você aí está me ouvindo, sabe muito bem, quando a gente estamos falando de libertação, estamos falando de liberdade, de redenção do Criador, de uma visita do poder de Deus sobre a vida do homem, trazendo sobre ele refrigério à sua alma e libertação do pecado, das situações de dificuldades difíceis, principalmente nesse momento que estamos passando através da pandemia que estamos sofrendo desde 2019 até agora, no ano de 2021. Então você vai me acompanhar e você vai ver aí no livro de Números, capítulo 9, falando sobre essa segunda Páscoa. E eu vou te dizer uma coisa, aproveitem, celebrem essa segunda Páscoa, porque isso é uma oportunidade que Deus está te dando para te mostrar que Ele é o Goel, o resgatador, aquele que envia o resgate. E Ele enviou o resgate para nós, já sabemos muito bem, através de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então, através deles nós temos o nosso resgate, temos a nossa plenitude da salvação, a comunhão eterna com Ele através do seu Filho, Yeshua HaMashiach, através de Jesus, o Messias. Então, acompanha comigo o livro de Números, capítulo 9. Vamos fazer uma leitura para você ver realmente se há ou não uma segunda Pêssach, uma segunda Páscoa. Bom, diz assim na mensagem, vamos deixando aqui junto do nosso vídeo, você vai acompanhando conosco na descrição aqui as mensagens do Criador. No capítulo 9, do versículo 1, começando no versículo 1, está escrito assim: Adonai Vaiomer ved Moshe. Disse o Senhor a Moisés: no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano após a saída da terra do Egito, ele disse: o povo de Israel observe a Pêssach, a Páscoa, no seu tempo designado. No 14º dia deste mês, ao escurecer, observem-na no tempo designado. Guardem-na de acordo com todos os seus regulamentos e regras. Moisés disse isso ao povo de Israel para celebrar a Pêssach. Assim eles observaram a Páscoa, a Pêssach, ao escurecer, no 14º dia do mês, no deserto do Sinai. O povo de Israel agiu de acordo com tudo que Adonai ordenou a Moisés. Agora a parte interessante, o versículo 6 diz: algumas pessoas, porém, haviam se tornado impuras por terem tocado num cadáver, por isso não guardaram a Pêssach nesse dia.
Assim, nesse dia, eles chegaram diante de Moisés e Arão e lhes disseram: Nós estamos impuros por termos tocado num corpo morto, num cadáver de uma pessoa. E completa: Por que não podemos trazer uma oferta a Adonai no tempo designado para o povo de Israel? Moisés respondeu-lhes: Esperem para que eu ouça o que Adonai, o Senhor, ordenará a respeito de vocês. Adonai disse a Moisés: Fala ao povo de Israel, se algum de vocês agora, ou nas gerações futuras, estiverem impuros por causa de um cadáver, ou se alguém estiver em viagem ao exterior, mesmo assim deverá observar a Páscoa. No entanto, aguardará no segundo mês, no 14º dia de Iar, ao escurecer. Eles comerão com matzá e maror, pães asmos e ervas amargas. Não deixarão nada até amanhã. Não quebrarão nenhum de seus ossos. Devem observá-la de acordo com todos os regulamentos de Pêssar. Olha que interessante. Moisés ele chega ao Criador e fala assim: Adonai, teve alguns que vieram até mim dizendo: olha, nós estamos impuros e não podemos celebrar a Pêssar. Estavam ritualmente impuros por ter tocado num cadáver. E em alguns estudiosos da tradição rabínica e tradição judaica, alguns estudiosos da Torá e das Escrituras, procuraram saber que cadáver é esse. Quem foi essas pessoas que estavam mortas, ou pessoa que estava morta, em que eles tocaram, carregaram, seguraram este corpus, ou corpo que eles não puderam celebrar a primeira Pêssar. Alguns estudiosos têm por mente que possivelmente poderia ser o corpo de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, os sobrinhos de Moisés, que nós lemos lá em Levíticos capítulo 10, da história quando eles entram num templo entregando um incensário, acendendo os incensários e entregando fogo estranho ao Senhor, e de repente sai aquele fogo da arca e acaba matando-os, queimando-os vivos, sendo que nem a roupa queimou, mas somente os seus corpos. E ali vai mostrar que eles morreram. Então alguns rabinos, alguns estudiosos, teologicamente dizem que pode ser o corpo de Nadab e Abiú que foram carregados depois das suas mortes por esses homens e essas pessoas da qual ritualmente ficaram impuros por tocar nesses mortos e não puderam celebrar Páscoas. Alguns dizem que em Gênesis capítulo 50, do versículo 25 ao 26, possivelmente poderia ser os ossos de Yosef, os ossos de José, que ele mesmo diz lá no capítulo 50, versículo 25, dizendo: quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos daqui. Levem meus ossos, não deixem aqui. Levem eles contigo. E Deus com certeza estarão com vocês, porque Deus tinha prometido a Yosef que ele não viveria, e no original dizia, não morreria aqui nesse Egito. O morrer era de uma forma espiritual. Ele não viveria preso pelas mãos do Egito, mas ele seria liberto ainda mesmo que morto. Então, possivelmente, alguém leva o corpo dele. E só quem poderia carregar esse corpo era das tribos de Levi, e eram os levitas. Então, alguns dos levitas poderiam estar impuros. Outros dizem que podem ter sido ocorrido alguns corpos dos mortos de Êxodo, capítulo 32, do versículo 25 ao 29, que fala daqueles mortos que eram os idólatras que pecaram sobre o bezerro de ouro. Assim, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe as tábuas dos mandamentos do Criador, as leis do Criador, mostra as instruções, a Torá. A palavra Torá vem do hebraico instrução. Então Moisés vai buscar as instruções do Criador e quando ele volta, o povo já estava numa idolatria terrível, aonde Moisés desce no versículo 29 e diz assim: quem está a favor de Adonai, fique ao meu lado. E a tribo de Levi vai ao lado de Moisés e logo em seguida eles são infelizmente obrigados a guerrear contra os seus próprios irmãos que eram idólatras, e Deus, para exterminar a idolatria, acaba eliminando eles embaixo de espadas, matando próprios parentes, amigos que estavam mesmo sendo amigos, mas estavam idolatrando a um bezerro de ouro, ao invés de idolatrar ou adorar aqueles que os libertou da terra do Egito. Para você ver, algumas pessoas podem dizer: olha só, o Antigo Testamento, muito sangue, Deus era vingativo. Não, pelo contrário, Deus era justo, assim como ele é justo até hoje. Então Deus ensinava o homem que acima da família,
acima da amizade, tem que haver adoração ao Deus de Israel. Tem que haver a comunhão entre você e Deus. Então ele dizia, quem está a favor de Deus, elimine os seus parentes próximos, amigos ou familiares que adoraram os bezerros de ouro e não vieram para o nosso lado. Então foi mais de 3.000 mortos em um dia, neste dia em Êxodo capítulo 32, do versículo 25 ao 29. E para você ver que nosso Deus, o Deus que nós servimos, ainda está de pé, viu? É o mesmo Deus, ele não mudou. Então, voltando ao assunto, é isso. Então, alguns desses, no livro de Levíticos 10, Gênesis 50, o Êxodo 32, alguns rabinos, né, alguns estudiosos, dizem que talvez algum corpo desses estavam sendo carregados por esses homens e essas pessoas e de repente eles não puderam fazer a celebração de Pêssar, porque no dia de Páscoa temos que estar totalmente purificados, né, limpos para o Kiddush e a Pêssar, né, não podemos tocar em mortos, não podemos matar coisa alguma, principalmente quando a Páscoa cai no dia de sábado, no dia do Shabat, que é o dia do descanso. E aí eles não puderam celebrar. Então eles chegam em Moisés, perguntam a Moisés pedem para ele esperar, ele ia perguntar a Deus o que poderia fazer e Deus responde, diga a eles que eu estou dando uma segunda chance. Então no segundo mês eles farão a Pesach Sheni, a segunda Páscoa. Celebrarão essa Páscoa porque não podem deixar de esquecer a minha glória. Lembrar que eu os visitei com braço forte e mão estendida e os resgatei, salvei e os trouxe para perto de mim, sendo o vosso Deus e eles sendo o meu povo da terra do Egito. Isso nós lembramos. Nós temos uma história que fala sobre a princesa Isabel, né? Uma das grandes libertadoras da escravidão e da escravatura, mas na verdade o maior libertador de escravidão foi Deus. A primeira escravidão e a primeira liberdade foi lá na terra do Egito. Então você quer glorificar Deus? Quer dar glória ao Criador? Então dar glória não é só de boca. Dar glória é você doar de si a Deus. Deus precisa do seu ouro, da sua prata, do seu dinheiro? Não, porque tudo pertence a Ele. Então como que eu dou algo se Deus não precisa? Simples, através de uma forma. Celebrando. O que é celebrar? Comemorar. Lembrar de um grande feito. Assim como você quer e gosta que lembre do seu aniversário todos os anos, que é uma celebração, você precisa lembrar de Deus. Lembrar do que Ele faz por você, por mim, por todos nós, durante todo o tempo, toda hora e todos os dias, e ainda daquilo que está para vir, que é o seu Filho, Yeshua HaMashiach, pela segunda vez, nos trazendo a libertação definitiva do pecado. Isso é a celebração de Pêssar. Então a Pesach Sheni é nada mais, nada menos do que a segunda Páscoa. E essa é a segunda Páscoa. Vai lá, não esqueça de ativar o seu sininho, não esqueça de se inscrever e curtir os nossos canais. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.